Partido Missão. Isso. Deputado paulista Kim Kataguiri, já envolvido em outras polêmicas, disse que devia acabar no Brasil os pequenos municípios. Segundo ele, 70% dos municípios são deficitários. Isso impactaria se por acaso essa ideia prosperasse 70% dos municípios do Piauí, 159 que tem menos de 10 mil habitantes. E olha que eu estou estimando 10 mil, porque ele não diz o que é um município pequeno para ele, pode ser até mais. Aí tem o trecho da fala do Kim. Diria que o município pequeno não tinha nem que existir. Eu sou a favor da extinção de 70% dos municípios brasileiros que têm uma estrutura administrativa absolutamente inútil. Tem município que tem mais secretário do que vereador. Tem muito município que, assim, o custo de se manter uma estrutura de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, é maior do que o que aquela cidade recolhe em tributos. Tem um estudo muito bom mostrando que quanto mais pobre a cidade, quanto menor a cidade, maior é o número de votos que tem os deputados que a gente chama de centrão. Não tem uma ideologia, não tem um posicionamento, não se elege com base nas suas opiniões, mas se elege com base na influência que ele tem no prefeito daquele município. Então eu diria que esse município não teria nem de existir, mas isso infelizmente não está na discussão dessa PEC da reforma administrativa. Ele tivesse na PEC da reforma administrativa. Então, assim, qual é a ideia dele? Na verdade, é a mesma linha de pensamento do Paulo Bilinski, né? A mesma linha de pensamento. Ou seja, o Brasil é um país, é uma república federativa, mas alguns estados têm que ter mais direitos, alguns municípios têm que ter mais direitos do que outros, né? Ele desconhece de novo o que é o Pacto Federativo. Aí, na ideia desse parlamentar, imaginei, vamos tentar fazer esse exercício, 70% dos municípios, 159, Piauí tem 224 municípios, então seriam todos... extintos. Ele não tem direito. As áreas voltavam. Não tem direito. Será que ele quer que as pessoas morram ou ele acha que deve ir juntar? Eu fiquei na dúvida sobre isso. Como seria? Onde é que ele queria que as pessoas fossem dessas cidades? Eu vou ouvi-los todos, mas eu que já venho de longe, estou há 41 anos na estrada, eu vi num tempo que não havia esses 224. E muitos municípios, muitas cidades que hoje são municípios, não eram povoados. Maltratados, longe o prefeito da sede, não andava lá, vereador nem pisava, não tinha nada. Agora, o povo dessas regiões tem ali um prefeito para ele cobrar, tem um vereador, tem uma Câmara. A cidade é organizadinha, a gente vê as coisas acontecendo, é muito diferente. O zelo que o cara que está lá, o gestor que está lá tem com aquele município é diferente de quando é apenas um povoado distante para ser cuidado por uma prefeitura que fica assim cercada apenas ali pela sede do município, né? Olha, e aí, Amadeu, é alguém que desconhece completamente a realidade brasileira. Ele acha que o Brasil é a Faria Lima, de onde ele vem. Na cabeça dele, o Brasil é ali, aquela rua. E assim, é só aquilo. O mundo se resume àquilo. Como diz o professor da UNB, é o máximo que o desenvolvimento cognitivo dele alcançou. É a Faria Lima. Ali, para ele, o resto do Brasil, dane-se. Não importa. E é uma visão, Apoliana, de que como se o Brasil fosse uma empresa. Então, se essa unidade dessa empresa não está funcionando, fecha. É isso aí. Acaba e tal. Eu teria que começar funcionando, fechando o Congresso, né? Se fosse assim, né? Ou se fosse pensar por essa lógica, a gente fecharia aí, né? Porque, assim, que existe uma disfuncionalidade em alguns municípios com relação ao custo da estrutura, isso, de fato, existe em alguns municípios. Existem algumas estruturas... Que se corrija, né? Exatamente, que se corrija, mas não é para extinguir, não é assim que se funciona, não é a solução do problema não vai passar por isso. A gente tem cidades aqui no Piauí que ficam os povoados ficam a 80. Luiz Correia.
Né? Ainda hoje tem povoado que fica a 30 quilômetros, Brejinho, 80, né? Baixa Grande, do Ribeiro tem povoados em que Luiz ficam a Corrêa 80 tem povoado que fica 70 quilômetros da sede. E daí, muito se justificou, como você disse lá atrás, a emancipação desses povoados. Então, assim, não é o caminho, deputado. Assim, é a história do vamos estudar mais um pouquinho, vamos entender a realidade do Brasil, vamos buscar outras alternativas que não seja simplesmente cortar na carne, porque, repito, vou voltar para o meu argumento inicial. Se for assim, a gente fecha logo o Congresso, porque o custo não está compensando. Alessio. Olha, Amadeu, a Cíntia falou inclusive dessa base de 10 mil, pode ser mais, né? Eu fico pensando, a minha cidade, por exemplo, tem pouco menos de 20 mil, 19 mil e alguma coisa de habitantes. Você imagina se sobe para 20 mil. E olha que a minha Castelo cidade... que é histórica. A quinta cidade mais antiga do Piauí, cara, a quinta. E da qual se dividiram ali várias cidades, por exemplo, Juazeiro do Piauí, São Miguel do Tapuí. Juazeiro essa que seria extinta. Todas ali. Extinta. Não, tudo ali. Ali ia ter um grande campo maior. Existe um problema, de fato, na questão da sustentação desses municípios, é claro. Mas por que não pensar em como sustentar financeiramente ou como fazer melhor essa divisão de recursos, pacto federativo, enfim... ter outras como essas prefeituras reduzirem estes custos administrativos. Exatamente. E não pensar na extinção, justamente falando sobre essa questão da assistência, né, que é dada. Porque Juazeiro, à época, que era uma comunidade de Castelo do Piauí, eu não sou dessa época, foi 20 e poucos anos atrás, mas as pessoas lá comentam que sim, que havia uma falta de assistência, que havia uma falta de atenção, e que depois que passou a ser prefeitura, tudo isso mudou. Claro, existem problemas como qualquer outro município tem problemas, mas... essa questão da assistência mudou e muito para melhor, pelo menos. É só olhar o que era Nazária antes de ser município e o que é Nazária hoje. Nazária é o melhor exemplo. O exemplo aqui do lado aqui. Que era zona rural. Que era antes e o que é hoje, completamente abandonada. Sem nada, sem transporte, sem água, sem energia elétrica, sem escola, sem nada. E o que é hoje? Não é, Francis Teixeira? Amadeu, até porque não dá para imaginar que todos os municípios serão uma potência econômica. Os municípios eles são criados também do ponto de vista da organização de um Estado e para dar dignidade à população. Porque não é um caso específico aqui do Piauí, estamos tratando de alguns exemplos locais, mas eu estive recentemente também lá no Mato Grosso, no município de Paranatinga, fui lá em determinada comunidade e perguntei para um local qual é o hospital, a unidade básica de saúde mais próxima aqui da sua residência. Ele me disse que ficava a 6 horas. Isso porque ali tem um município que foi criado naquela região. Imagina se não houvesse essa criação. Até ter acesso a uma unidade básica de saúde, ter acesso a uma escola. Então, a criação desses municípios é essencial também do ponto de vista humano, para dar dignidade a essas pessoas. Quando só se pensa na economia e não se pensa no ser humano, aí tem um grande erro, inclusive, de caráter, Amadeu. Ele esqueceu um detalhe, né? Que o Brasil é formado por gente. Tem o povo, ele esqueceu que tem o povo. Que o país não é um banco, que é para dar lucro, que é isso e aquilo, não. É para a instituição, Federação Brasileira, é para dar qualidade para o povo. Qualidade, saúde, educação, tudo que está na Constituição para o povo. Mas essa visão neoliberal, que vem, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já disse que tinha que trocar o CEO do Brasil. Aquela frase dele que a gente vive assim, um momento de completa deturpação das questões, das situações, do que é da função de um país, o que é um Estado. Não sei, não dá para entender realmente qual é o objetivo desse tipo de fala aí, como do deputado Kim Kataguiri. A padaria ideal